Muitos de vocês devem saber que, momentos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos recrutaram centenas de cientistas e engenheiros alemães. Agora, o que provavelmente muitos de vocês não sabem é que o Brasil fez a mesma coisa. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E nesse vídeo eu vou contar a história do projeto secreto Convertiplano, que fez do Brasil uma potência. A Segunda Guerra Mundial foi um grande divisor de águas no quesito inovações tecnológicas. Enquanto os soldados se enfrentavam nos campos de batalha, cientistas e engenheiros desenvolviam tecnologias que mudariam para sempre a história da humanidade. A supremacia da Alemanha durante boa parte da Segunda Guerra foi uma consequência das inovações promovidas pelos seus cientistas e engenheiros. Porém, isso não foi o suficiente para vencer os aliados. Com o fim da guerra, enquanto muitos líderes militares das forças do eixo eram julgados e condenados à morte, centenas de milhares de cientistas alemães conseguiram uma segunda chance em operações como a Operação Overcast. A Operação Overcast, também conhecida como Operação Paperclip, foi uma operação realizada pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos que recrutou cientistas e engenheiros alemães especializados em foguetes, eletrogravitação, armas químicas e medicina. Todos eles, juntamente com suas famílias, foram secretamente levados para os Estados Unidos. Essa operação foi crucial para o programa espacial norte-americano. O governo brasileiro, que naquela época era liderado por Getúlio Vargas, decidiu seguir a mesma lógica dos norte-americanos no setor aéreo brasileiro. No dia 20 de janeiro de 1941, no Brasil, foi fundado o Ministério da Aeronáutica. O principal objetivo do governo brasileiro era o lançamento de bases para a implantação definitiva da indústria aeronáutica brasileira e a institucionalização da pesquisa com o objetivo de alcançar o desenvolvimento tecnológico. Os objetivos estavam bem claros, mas concretizá-los seria difícil. Afinal de contas, o Brasil na década de 40 e 50 era praticamente rural e muito atrasado. E como dizia o coronel Casimiro Montenegro Filho, antes do Brasil pensar em produzir aeronaves, primeiro o Brasil deveria investir na educação para produzir engenheiros. Mas como o Brasil faria isso? O coronel Casimiro Montenegro Filho foi determinante para a história aeronáutica do Brasil. Em 1950, o coronel Casimiro foi um dos principais responsáveis pela criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que iria formar os novos engenheiros do Brasil, e o Centro Técnico de Aeronáutica, onde esses engenheiros iriam desenvolver novas tecnologias. Mas o coronel Casimiro não fez tudo isso sozinho. Ele contou também com a ajuda de pessoas como o professor norte-americano Richard Smith, que veio para o Brasil em 1945. Richard era chefe do Departamento de Aerodinâmico do Instituto Tecnológico de Massachusetts e foi um dos pioneiros da engenharia aeronáutica. O sistema aéreo se tornou crucial para a sociedade tanto no meio civil quanto no meio militar. Então o Brasil, visando desenvolver também o seu setor aéreo, começou a recrutar de forma sigilosa, de forma secreta, diversos engenheiros, cientistas, técnicos estrangeiros. O que você não poderia imaginar é que entre esses engenheiros que vieram para o Brasil estava Henrik Fock. Aposto que você deve estar se perguntando quem é Henrik Fock. Bem, ele simplesmente foi um dos grandes pioneiros da aviação alemã.
Em 1924, ele fundou a Focke-Wulf, uma fábrica que produziu vários aviões militares durante a Segunda Guerra Mundial. Entre esses aviões estava o lendário FW-190, que se tornou um dos principais caças de combate da Luftwaffe. Não é à toa que Henrik Focke foi um dos poucos que chegaram perto do líder alemão que, em 1939, levou o mundo à maior guerra da humanidade. Henrik Focke, um dos pioneiros da aviação alemã que convivia com o próprio Führer, foi contratado pelo governo brasileiro para ajudar a desenvolver a tecnologia aeronáutica aqui em nosso país. Você tem noção da dimensão que foi isso para aquela época, na década de 50? E tem mais, Henrik Focke também foi um dos pioneiros no desenvolvimento de uma aeronave totalmente revolucionária. Uma aeronave que simplesmente iria levantar voo e pousar de forma vertical. Em 1952, o alemão Henrik Focke foi convidado pelo governo brasileiro para se unir a outros engenheiros e cientistas estrangeiros no Centro Técnico de Aeronáutica em São José dos Campos, para desenvolver um projeto secreto no setor aéreo brasileiro. Um projeto que atenderia naquele momento às reais necessidades do Brasil. O projeto se chamava Convertiplano. Esse ambicioso projeto consistia em desenvolver uma aeronave que decolaria e pousaria na vertical voando a 500 km/h com alcance de 1.500 km. De início, estava previsto no projeto que essa aeronave iria usar um motor turbohélice de 3.000 HP Double Mamba da extinta empresa inglesa Armstrong Siddeley. Mas aí veio o primeiro problema. A empresa inglesa não quis vender seu motor de última geração para um projeto que estava sendo desenvolvido no Brasil com o auxílio de um engenheiro alemão considerado pioneiro de uma aeronave revolucionária. Afinal de contas, os ingleses não queriam entregar o ouro aos concorrentes. O Brasil não teve outra alternativa a não ser usar um motor mais modesto com uma potência menor. A aeronave do projeto Convertiplano acabou sendo reduzida para uma aeronave destinada somente a transporte de cargas. No início da década de 1950, o Brasil carecia de fábricas, indústrias e mão de obra. O governo brasileiro, assim como fez com os engenheiros, também começou a fazer com peças. O Brasil encomendava peças de outros países. Por exemplo, os rotores do projeto Convertiplano foram produzidos na Suécia. O primeiro esqueleto do projeto foi desenvolvido pela BMW lá na Alemanha. Então, o Brasil, quase que inteiramente rural, com muitas limitações, usava o que tinha para tentar desenvolver um projeto tão ambicioso. O projeto Convertiplano era algo revolucionário que contava com a participação de um dos maiores engenheiros do século XX. Afinal de contas, Henrik Focke já havia projetado o FA-269 e o objetivo era que a aeronave brasileira do projeto Convertiplano fosse uma versão modernizada. Mas por que gastar dinheiro desenvolvendo uma aeronave assim? Bem, naquela época isso era muito inovador, ainda mais se tratando das condições do Brasil, um país quase que inteiramente rural que dependia dos caros combustíveis importados. Era muito mais fácil construir no Brasil um desacampado do que uma pista de pouso convencional, além de que isso poderia introduzir o Brasil como um dos países importantes no setor de desenvolvimento aeronáutico. Em 1953, o Brasil construiu uma zona de testes e foi aí que descobriram um grande problema no projeto Convertiplano. A mudança de motor a jato para um radial com cilindros convencionais
acabou resultando em vibrações que tornavam a aeronave instável. A solução seria novamente alterar a fuselagem, mas a aeronave acabaria ficando mais frágil, não seria versátil e estava custando caro demais. Para piorar ainda mais a situação, no dia 24 de agosto de 1954, o Brasil foi pego de surpresa com a morte de Getúlio Vargas. O nosso país entrou em um caos, em uma crise, e o projeto Convertiplano até aquele momento já tinha custado milhões de dólares e estava longe de sair do papel. O fim daquele projeto foi trágico. Mas Felipe de Deus, como que um projeto que fracassou fez do Brasil uma potência? Bem, lá na década de 50, esse projeto aparentemente não resultou em nada, mas apenas aparentemente. Afinal de contas, muitos sucessos surgem dos fracassos, e aquele projeto Convertiplano que falhou acabou deixando suas sementinhas. Muitos desses cientistas e engenheiros que foram recrutados ao todo lá no início do projeto, o Brasil recrutou pesquisadores de cerca de 16 países, permaneceram no Brasil, pesquisando, desenvolvendo e o melhor, compartilhando conhecimento. Tanto que já em 1959 o Brasil, aquele país rural subestimado pelas potências mundiais, já estava desenvolvendo e criando o seu primeiro helicóptero. Lembra lá atrás que o coronel Casimiro Montenegro Filho disse que o Brasil, antes de pensar em produzir aeronaves, primeiro tinha que pensar em produzir engenheiros? Pois é, o Brasil investiu em educação. E aquele projeto fracassado Convertiplano de uma aeronave que iria pousar e levantar voo de forma vertical acabou gerando bons frutos, pois foi a partir desse projeto fracassado de Convertiplano que surgiram os primeiros funcionários da Embraer, que hoje é a empresa referência mundial. A Embraer é uma empresa brasileira que produz aeronaves para civis e para militares e hoje é uma das maiores empresas aeronáuticas do planeta e ela é brasileira. O fracassado projeto Convertiplano fez do Brasil uma potência na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia aeronáutica. Lembra do Brasil, aquele país rural atrasado que não possuía fábricas, indústrias e mão de obra? Pois é, hoje o Brasil exporta engenheiros aeronáuticos para o mundo todo e mais do que isso, hoje é o Brasil que recebe alunos estrangeiros da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra para ensinar sobre aeronáutica.